Mas eu já começo com um assunto fantástico. Esse eu escolhi a dedo, hein? Eu sei que vocês estão pedindo há tempos para a gente conversar sério sobre memória ruim. E a gente escolheu alguém que entende muito desse assunto. E a perda de memória pode mesmo começar de repente, devagarinho, mas existem vários motivos, a gente vai entender um pouquinho, né? Se é ansiedade, se é depressão, se está faltando alguma coisa de alimento, de nutriente. E aí a nossa produção convidou o psiquiatra Khalil Doualibi, que entende do assunto, é especialista em vários assuntos da psiquiatria. E eu sou muito grata pela sua presença aqui. Vem aqui me dar um abraço. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigada, viu? Obrigado. Senta aqui pertinho de mim, doutor, para a gente começar o nosso bate-papo. Memória. As minhas amigas em casa estão se queixando e não é de hoje. Elas falam, traga esse assunto. Parece que as pessoas estão com menos memória hoje em dia ou é impressão minha? Olha, não é impressão não, mas tem dois fatos que colaboram muito com isto. O primeiro é que nós estamos envelhecendo mais. Então, a população como um todo está muito mais idosa, isso é uma coisa extremamente boa. E aí vem as doenças da terceira e da quarta idade. E a alteração de memória está em várias doenças, então a gente pode pensar um pouco nisso. E a segunda coisa, o mundo é muito mais estressante hoje. E o estresse é muito impactante na memória, Cláudia. Infelizmente, as pessoas que estão naquele estresse do dia a dia, aquele estressor que é pequeno, mas é longo ao longo do tempo, isso é muito ruim para a memória. Hoje em dia, com o smartphone mesmo, né? Eu fico pensando, as mães vão trabalhar, mas elas continuam conectadas com o filho na escola. Às vezes é o vídeo que está instalado em casa. Quer dizer, tem que estar com a cabeça em vários lugares ao mesmo tempo, né? Conectado em tudo o tempo todo. E não dá. É muita informação o tempo todo que a gente está sujeito a isso. Nós estamos vivendo um mundo conectado. Então, isso tem um lado bom, né? Essa conectividade nos deixa mais ligados, que coisa boa que a gente pode estar em contato direto. Veja, teus filhos acabaram de mandar uma mensagem para o pai, gravaram sei lá da onde. Então, que coisa boa a conectividade, mas ela também exige muito mais. Você trabalha mais, você está mais atento, está mais conectado, você tem que responder todo mundo, você olha a reação de todo mundo e isso também impacta você. Então, isso é uma situação delicada que essa conectividade traz. Agora, a principal questão ligada à memória é a gente poder entender se isso seria uma doença que precisaria ser detectada. Então, tem vários quadros neurológicos que dão alteração de memória. Todo mundo tem muito medo. Será que eu vou ter Alzheimer ali na frente? Eu tenho uma tia, eu tenho a minha mãe, a minha avó que ficaram com Alzheimer. Então, esse é o primeiro grande risco e o temor que as pessoas costumam ter. Olha, eu olho alguém, eu não reconheço, eu sei que eu conheço, mas eu não sei bem da onde, eu não lembro o nome, eu troco o nome, o que será que eu fiz hoje de manhã que eu não estou recordando? Então, essas alterações de memória, elas precisam ser avaliadas para você reparar se não tem realmente uma doença que esteja ocorrendo. E felizmente para isto nós temos uma detecção, você tem exames que podem ser feitos e aí você detecta e pode estar tratando isso adequadamente, mas a memória também está afetada em déficit de alguns alimentos, por exemplo. Algumas vitaminas, então um déficit importante de vitamina D acaba repercutindo na memória. Algumas substâncias como o magnésio, se ela faltar na tua alimentação, você pode ter um déficit de memória também muito importante. E você tem os déficits de memória ligados ao estresse do dia a dia. Isto é muito delicado. Veja, tem gente que tem muitos contatos, muitas pessoas, conhece muita gente, aí bate o olho, sabe que conhece aquela, mas não sabe de onde. Isso é frequente, isso não deveria nos assustar. Nós deveríamos estar podendo relaxar com isso e dizer, daqui a pouquinho isso vem à minha cabeça e eu ficaria bem. Isso para uma pessoa ativa, né? Que está no mercado de trabalho, que está super atuante nas redes sociais. E para uma pessoa mais tranquila, às vezes já até aposentada, isso pode ser também estresse? A pessoa ser aposentada não quer dizer que não seja estressada. Porque o estresse pode ser por uma questão de relacionamento, ou de família, ou uma questão financeira,
ou às vezes as questões do dia a dia nosso que permeiam a nossa vida. Então o estresse ele está permeando mesmo pessoas que não estão no mercado de trabalho, não trabalham em coisas muito terroríficas, né? Mas a gente precisa tomar esse cuidado, detectar esse estresse na pessoa, detectar as faltas de vitaminas principalmente e as doenças clínicas. As mais frequentes que alteram memória, elas podem ser as neurológicas, mas também algumas glândulas, por exemplo, alteração de tireoide. Então tem pessoas, hoje temos uma epidemia de alterações de tireoide, né? Uma coisa assim muito delicada, tem crescido no mundo todo, as doenças da tireoide, elas também podem afetar a memória quando elas têm principalmente um hipotireoidismo, um funcionamento abaixo do que seria o normal. Então essa pessoa fica lenta, ela não consegue lembrar na hora o que ela gostaria de lembrar ali. Então é um médico que deveria ser consultado a priori para poder entender o que acontece, pedir todos os teus exames, olhar direitinho isto e ver qual o caso. Felizmente, a maior parte é pelo estresse. Por que felizmente? Porque isso pode ser modificável. É isso que eu acho interessante, porque todo médico fala assim, o estresse é um vilão, né? Já entendi que o estresse tem que ser combatido. Mas como combater? Você falou, é evitável. Como evitar o estresse? Olha, teoricamente é simples. Não é simples a gente colocar isso na vida da gente, mas teoricamente é simples. Você deveria detectar todos os pontos que realmente te incomodam. Nem sempre eles são tão claros. Às vezes é um relacionamento, às vezes é uma situação econômica, às vezes é uma situação com algum filho, mas às vezes não é tão grande assim e esse estressor pequeno e longo é o que mais incomoda o cérebro. Então a gente deveria detectar tudo. Pare um minuto, faça uma lista, sem, não, isso, então coloque tudo que vier à tua cabeça que te incomode. Comece a detectar, veja realmente o tamanho de cada coisa. Às vezes a gente dá um valor muito grande para algo que talvez não seja tão grande assim. Então, detectar o tamanho de cada coisa que nos incomoda. Não precisa contar para ninguém, é com você mesma. E aí, colocar os fatores que são benéficos ao estresse. Então, atividade física regular. Acabei de voltar de um congresso e a coisa mais importante para prevenir doenças neurológicas lá na frente, atividade física regular, 4, 5 vezes por semana, 40 minutos cada vez. Quanto mais aeróbico, melhor. Mas isso é todos os estudos no mundo todo mostram isso. Então isso é modificável. Eu posso colocar atividade física na minha vida, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa, aprender a colocar limites naquilo que incomoda, aprender... Se eu coloco limite em alguma coisa, começa a sobrar espaço para outra coisa. Eu não tenho tempo para fazer academia, mas será que não dá para fazer uma caminhada? Não dá para esticar o almoço um pouco e fazer uma caminhada ao redor? Será que não dá para descer, pelo menos fazer uma esteira de vez em quando? Os prédios hoje, quase todos os condomínios têm esteira. Então, e se não tiver, dá uma volta no quarteirão, né? Isso. Uma só não, talvez um pouco mais. Tem que chegar aos 40 minutos. 40 minutos. Não precisa começar com 40 minutos, né? Não vai ter uma lesão, não vai se machucar, mas precisaria ir ganhando condicionamento até chegar em 40 minutos. E a gente também fala muito de um tipo de alimento que é muito contra o estresse. O que a gente tem de evidência? As dietas chamadas de mediterrânea, né? Dieta que tenha óleos, né? De preferência, um azeite puro, extra virgem, mas todas aquelas oleaginosas, aqueles produtos que produzem óleo. A castanha, nozes, amêndoas. Perfeito. Então, introduzir isso na tua vida. Peixes, principalmente que possuam ômega 3, fantástico para a tua refeição. Tente comer mais os alimentos integrais do que os processados. Então, quanto mais integral, melhor. Massa integral, pão integral. Então, não precisa cortar. Preciso cortar isso ou aquilo. Não. Faça uma dieta do bom senso. Coisas integrais, coisas que vão fazer bem para a tua saúde. Isso seria fundamental. E os verdes bem verdes. Então, isso é uma marca. Couve, espinafre, escarola. Todas. E é a parte barata da feira. Eu costumo brincar, falo, a parte barata da feira. Verdade. Sabe, de preferência crua.
Mas às vezes a pessoa não tolera o gosto, pode ser cozida? Pode, mas o ideal seria crua, uma salada todo dia. Então, isso são alimentos que produzem fatores protetores neuronais, inclusive o magnésio, que hoje é muito estudado como um grande protetor neuronal. Então, era uma substância esquecida e hoje ela voltou com muita força e todos os congressos trazem a importância do magnésio para o estresse, para a depressão e até para o risco de suicídio. A última pergunta, só para a gente fechar essa questão da depressão. Então, uma pessoa, quando ela está medicada, em tratamento para depressão, porque a depressão ela tem cura. Isso, a gente precisa sempre frisar isso. A depressão tem uma cura desde que se trate completamente, fique sem nenhum sintoma e esse tratamento seja mantido por um prazo mais longo. Então, em tratamento, o paciente ainda tem sintomas da depressão, então a memória ainda pode estar afetada. Ele mesmo estando melhor do humor, da disposição, geralmente sobram alguns sintomas ainda que a gente chama de sintomas residuais. Alteração de memória, alterações de sono e alterações ligadas a dores. O corpo chora de alguma forma. Essas são as 3 principais alterações que ainda ficam restando, sabe? Como se você tivesse melhorado muito daquele quadro, mas ainda tem uma gripezinha. E essas são essas alterações da depressão que ficam aí para o fundo. Eu vi a água, aí lembrei. A falta de hidratação pode afetar a memória? Eu estava lendo outro dia. Muito. Né? A gente não se dá muito conta disto, principalmente no inverno. No calor, no verão, nós temos uma maior facilidade de tomar líquido, né? Então a gente se hidrata naturalmente melhor. Mas principalmente no inverno, a gente esquece de tomar água, só vai tomar água na hora que tiver sede. Isso é muito ruim para o organismo. Já conversei com alguns médicos que me falaram que o idoso ele fica com uma percepção menor em relação à sede, que ele acaba esquecendo mesmo de tomar água. Isso pode piorar, né, se ele esquecer de tomar água, então. Ele vai desidratar, que é um problemão para o idoso. A pessoa desidratada, ela pode chegar até um estado confusional. Então, ele tem idosos que ficam confusos pela falta de água. Então, precisaria tomar líquido regularmente. Hoje existem até aplicativos, né, que te lembram de quanta água você precisa tomar, mas eu acho que não precisa nem colocar um aplicativo, é colocar um alarme no teu celular. Coloca um alarme, de hora em hora tente tomar um copo d'água, isso te faria extremamente bem. Isso não vai deixar toxinas se depositarem, melhora toda a tua hidratação, melhora a pele, as moças estão sempre ligadas também na pele, a pele vai ficar melhor. Melhora tudo. Eu amo, tomo água o tempo todo. Funciona melhor teu intestino, melhor laxante que a gente conhece, a água, então... Tem que tomar água. Vamos falar de Alzheimer. Esse é um tema que as pessoas ficam apavoradas, né? Ninguém quer ter e quem está convivendo com ela sabe que é uma doença complicada. Tem um fator genético? Olha, isso hoje a gente não tem nenhuma dúvida disto. Os quadros demenciais, todos, Alzheimer é uma delas, é a mais grave, é a mais prevalente. A Alzheimer é a mais frequente de todas elas, mas existem outras demências. Mas o Alzheimer, ele tem uma característica genética importante. Se você teve alguém, uma avó, uma mãe, um pai, alguém que teve um quadro demencial, então você deveria estar desde cedo se preparando para deixar o seu cérebro exercitado e, ao mesmo tempo, fazer toda a prevenção para que a gente não vá até aquilo. Então, isso é muito importante para a gente poder fazer. Alzheimer é uma doença degenerativa, é uma proteína que se deposita nas células e as células vão perdendo a sua função. E isto é bem interessante porque o que é que limpa o cérebro? Existe um sistema, como se fosse um serviço que durante a noite limparia o cérebro. Ele acontece principalmente em uma fase do teu sono. Então você tem que dormir adequadamente para que essa limpeza ocorra durante a noite. E você não deposite esse tipo de proteínas dentro das células. Então quem dorme melhor é a pessoa que tem menor risco para ter Alzheimer. Então, essa é a melhor coisa que a gente pode fazer pela gente, ter uma qualidade de sono boa. A segunda coisa que você pode fazer é a atividade física. A atividade física produz beta-endorfina. A endorfina é uma substância muito importante dentro do neurônio. Então, ela pega todos aqueles neurotransmissores, tudo que está acontecendo com você e ela limpa isso dentro
do neurônio. Ela faz o neurônio funcionar adequadamente, na velocidade correta, na ligação correta. E isto nós não temos ainda nada que faça, nós não temos como dar endorfina para você. Mas você pode produzir endorfina, atividade física, acupuntura e quando você está feliz. Você está feliz, aumenta a tua endorfina. Poxa, então promover aí momentos de felicidade, né? Seria fantástico para a endorfina. Fugir da tristeza. E o Alzheimer, eu queria trazer uma coisa, o cuidado que tem que ter com o cuidador do Alzheimer. Então, quem cuida de alguém que tem Alzheimer sofre muito, porque é um desgaste, a pessoa começa a deixar de estar ali, não é mais a tua avó, não é mais a tua mãe que está ali, é o corpo da pessoa, mas às vezes a pessoa nem te reconhece e às vezes é um sofrimento muito grande. E geralmente se destaca alguém da família para ser esse cuidador, para estar lá. E isso é muito triste, muito difícil para o cuidador. O cuidador precisa ser cuidado. Para não entrar numa depressão, claro, e depois para não repetir todo esse quadro, né, que a gente já conversou e entendeu aqui. Temos várias perguntas, doutor. A primeira delas diz assim: boa tarde, minha irmã às vezes tem perda de memória, esquece fácil das coisas. Sei que ela é muito estressada. Essas perdas de memória podem acontecer por causa do estresse? Sem dúvida, mas eu perguntaria primeiro a idade da pessoa, né? Então, o estresse é fantástico para dar realmente alterações de memória. Agora, cuidado que se for uma pessoa já acima de 50 anos, você começa a entrar nos riscos dos quadros neurológicos. Então, essa pessoa precisa ser avaliada. Eu gosto de falar sempre de estresse, mas nós precisamos afastar as doenças clínicas. Ela pode estar entrando numa perimenopausa, alguém às vezes com 40 e poucos anos, não entrou na menopausa, mas está numa perimenopausa, que já desenvolve um quadro mais depressivo e pode afetar a memória. Ela pode ter uma doença da tireoide, que é tão frequente hoje, então tem que avaliar a tireoide. Então, não é só atribuir tudo ao estresse. Estresse é importante, mas temos que atribuir tudo também a quadros orgânicos que precisam ser avaliados. Muito bom. A Ângela Oliveira, de Minas Gerais, ela diz: tenho depressão, sempre tenho muitos esquecimentos, o que eu posso fazer? Então, primeiro, tratar a depressão corretamente. Então, tratar até o final da depressão, ficar ótima da depressão é a primeira meta. Só para o pessoal ter uma noção, quanto tempo dura um tratamento para depressão, em média? Olha, se a pessoa tiver um primeiro episódio de depressão, a partir do momento que ela me disser que está ótima, eu vou manter o tratamento no mínimo mais 6 meses ou até 1 ano. Se ela já teve vários episódios, na hora que ela estiver ótima, ela precisa manter o tratamento por pelo menos mais 2 anos. Ok. Próxima pergunta. Boa tarde, me chamo Luciane. Meu avô tem 90 anos e ele só lembra das coisas antigas. Isso é normal? Qual tipo de ajuda eu devo buscar? Sou de Chapadinha, no Maranhão. Olha, você tem coisas que você pode fazer com o teu avô para estimular ou tentar estimular a memória dele. É comum que a pessoa só se lembre das coisas muito antigas. Ele pode lembrar o nome de uma professora lá do primário dele. Ele pode lembrar uma canção que ele cantava, uma língua que ele falava naquela época. Existem 3 coisinhas que a gente pode fazer muito para estimular a memória. Jogos simples, tipo jogo de memória. Então, que pode ser feito no computador ou com aqueles tabletinhas, né? A segunda coisa são jogos em que essa pessoa seja obrigada a lembrar de coisas. Por exemplo, palavra cruzada, sudoku, são coisas bem interessantes e que pode estimular que a pessoa faça essas coisas. E a terceira é aprender coisas novas. Se você for estudar algo que você já aprendeu, não vai te fazer uma nova conexão no teu neurônio. Então, eu estudei inglês. Para mim, lá na frente, estudar inglês novamente não vai me criar nada novo. Mas eu nunca estudei italiano. Então, se eu for aprender italiano, existirão novas conexões, eu vou ativar áreas cerebrais que não estão tão ativas. Então, aprender coisas novas a fazer. Então, tem coisas de estímulo, por exemplo, que se faz com estímulo, ao invés de comer com a mão direita, se ele for destro, deixa a mão direita de lado e tenta comer com a mão esquerda. Você está desenvolvendo novas regiões cerebrais, desde coisas bem pequenas
até coisas como aprender coisas novas. Isso seria uma prevenção para a gente também que está mais novo? Sem dúvida. Vão aprender coisas novas na vida. Boa. Ah, tô adorando. Eu aprendo um monte de coisa nova todo dia aqui. Mas você está falando de prática, né? De estar ali ligado e aprender mesmo. Próxima é a pergunta da Ivone. Ela diz: tenho 34 anos e sempre tive dificuldades para gravar nomes e também de lembrar de onde conheço as pessoas. Isso é preocupante? Não, não é preocupante. Tem pessoas que têm memórias muito diferentes. Tem gente que lembra cada detalhe. Então isso é uma coisa interessante da gente pensar. Tem gente que diz assim, mas nós estivemos juntos em tal cidade, nós fomos jantar em tal restaurante e você comeu tal sobremesa. E a pessoa sabe tudo. Então, existem pessoas que têm uma memória que é muito forte, realmente muito forte, lembra tudo. E existem pessoas que já desde o nascimento já têm uma situação muito mais leve em relação a isso. E isso não é uma doença. A gente também tem que tomar um cuidado, é que a gente não pode lembrar tudo. Lembrar tudo seria terrorífico. Já pensou você lembrar tudo de tudo o tempo todo? Tem coisas que também é melhor a gente deixar um pouco de lado. O que a gente guarda são as coisas que têm mais emoção pra gente. Okay. Isso é a memória. Tem uma pergunta interessante aqui. Ela diz assim, a da Doris Marra Rodrigues, ela é de Araguari, Minas Gerais. Ela quer saber se existe algum tempo, se existe essa comprovação de deixar a mente sem ocupação por um determinado tempo para evitar o estresse. Não existe o tempo determinado, mas isso é uma coisa muito boa que você está propondo, que a gente pudesse realmente ficar vazio, sem essas coisas todas do pensamento. A meditação traz isso, a yoga traz isso, e própria atividade física como o pilates, que você fica concentrado em algumas regiões, isso é extremamente benéfico para o organismo. Verdade. Faça isso mais vezes, que é muito interessante. O exercício físico faz isso com a gente. Mas sabe o que eu vi outro dia? Até o padre Juarez estava me falando. Quem acompanha as rezas também tem um tempo de higiene mental, porque está ali repetindo. Quem vai, por exemplo, a uma cerimônia, uma celebração, uma igreja, e canta, e está ali cantando também, está fazendo uma higiene mental. Você sabe que isto ativa a região cerebral. Então, a pessoa acreditar, ela orar, meditar, participar de um culto, isto é algo extremamente benéfico. A gente vai ficar olhando o cérebro durante esse período e a gente vê algumas regiões cerebrais mais ativadas quando a pessoa, mas ela precisa acreditar, precisa ter fé. Que legal isso, gente. Olha, tenho 66 anos e minha memória é terrível. Esqueci muitos momentos da minha vida. Morei em 7 cidades diferentes sendo professora. Trabalhei com uma quantidade muito grande de alunos e colegas de trabalho. Será por essa razão? Bom, a chance de alguém que conhece muita gente não conseguir lembrar do nome ou de situações é muito maior. Imagina uma pessoa que morou em 7 cidades, foi professora, deve ter passado milhares de alunos com ela. Como é que não dá para lembrar mesmo? Eu tenho uma situação parecida, viu, professora? Eu dou aula há 30 anos na faculdade. Tive muitos alunos. E às vezes alguém me encontra, ô professor, eu falo, que bom te rever, mas eu não tenho a menor ideia se ele foi aluno há 1 ano atrás, há 3 anos atrás. O nome, então, nem pensar. E eu acho que eu ainda não estou com Alzheimer. Paciente você não esquece, né? Não, paciente Meu nome é Cláudia, presta atenção. Olha, doutor Dualib, Calil Dualib está no telefone 11 3284 5876. 3284-5876. Se você precisar de mais informações, pode entrar em contato. Eu tenho certeza que você vai estar em boas mãos. E cuide-se, né? Não fica aí convivendo com algo que está te incomodando sem buscar conhecimento do que pode estar causando esse desconforto. Obrigada, doutor. Obrigado. Até a próxima. Um ótimo final de semana. Obrigada. Bom assunto? Gostou? Conta pra mim. Conta no meu Instagram, no Cláudia Tenório Oficial. Pode me falar. Gostou desse tema? Foi bem atendido? Atendida? Resolveu? Tirou sua dúvida? Quero saber, tá bom? E outra, se o Vida Melhor tem agregado valor na sua vida, compartilha com outras pessoas, para que outras pessoas também possam assistir ao nosso programa. Combinado?